15 horas e 12 minutos, dia 24 de janeiro. Nós estamos dando início à primeira reunião da diretoria colegiada da Anvisa, aberta ao público do ano de 2012, com as presenças dos diretores Jaime Oliveira e Maricília, os seus diretores, diretora adjunta, Luciana Takara e Zaman, presença do nosso procurador Max, e a Vera Bacelar, chefe de gabinete da presidência da Anvisa. Queria dar as boas-vindas aos nossos colegas, funcionários e diretores da Anvisa, dar as boas-vindas também às pessoas que vieram acompanhar a reunião aqui conosco e aquelas que nos acompanham na transmissão via internet. Quero ressaltar que a diretoria colegiada, ao final de 2011, optou por ampliar ainda mais os temas a serem necessariamente debatidos aqui nessas sessões públicas, notadamente em relação aos processos em grau de recursos. Hoje nós já temos julgamentos de processo em grau de recurso na área de alimentos e na área de cosméticos também. Temos na pauta uma proposição de resolução de diretoria colegiada que trata de ações de campo por detentores de registro, uma proposta de consulta pública também que dispõe sobre critérios técnicos para registro de produtos cáusticos e corrosivos, uma proposta de consulta pública sobre multa de RDC que dispõe sobre a notificação, identificação e quantificação de produtos de degradação da GGMed, além dos processos em grau de recurso, conforme a veiculação da convocação da pauta da reunião feita pela internet nos termos da portaria 136 de 2011. Eu gostaria, antes de passar para a pauta, para a agenda do dia, submeter à diretoria colegiada solicitações de julgamento em sigilo e de manifestação oral a respeito de temas da pauta da reunião de hoje. Nós temos solicitação de apreciação em sessão com sigilo nos itens 2.2.1.2 da pauta, empresa Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Limitada, o item 2.2.1.3, empresa EMS SA, 2.2.1.5, empresa EMS Sigma Pharma Limitada, 2.2.1.7, empresa interessada em Instituto de Hipodermia e Farmácia Limitada, e o item 2.2.3.1, empresa Eurofarma Laboratórios Limitada. Eu submeto aos diretores se há alguma ressalva, alguma manifestação contrária. Cília, Jaime. Então, estão aprovados os pedidos de julgamento de grau em sessão que garanta sigilo aos processos relacionados. Temos também um requerimento de manifestação oral no item 2.1.3, na proposta de consulta pública sobre a minuta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre a notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos, feita pelo senhor Henrique
cada diretor técnico da ALANAC, que é a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Também submeto aos diretores se há alguma ressalva. Não havendo, considera-se então aprovado por unanimidade. Passamos então à ordem do dia. Temos no item 1.1 uma apresentação que deve ser feita pela equipe do NUVIG referente aos resultados da 34ª reunião dos representantes de centros nacionais de monitoramento de medicamentos da Organização Mundial de Saúde, realizada na Croácia no final do ano passado. Eu passo a palavra já aos representantes do NUVIG, lembrando sempre que nós buscamos nesses itens de apresentação garantir uma apresentação que fique em torno de 5 minutos e depois com mais um tempo de até 10 minutos para discussão entre os diretores e alguma deliberação se houver necessidade. Doutora Maria Eugênia Cury, a chefe do grupo de vigilância. Maria Eugênia. Boa tarde a todos os componentes da mesa e ao público aqui ouvinte. Eu pedi já para colocar a apresentação. Croácia de polo à esquerda. À esquerda. Aí. Nós tivemos uma participação no ano de 2011, de 30 de outubro a 2 de novembro, no 34º Encontro dos Centros Nacionais de Monitoramento de Medicamentos, que aconteceu na Croácia. Nós estivemos com uma representação da Anvisa, que foi composta por mim, como chefe do NUVIG, pela gerente da área de farmacovigilância, a doutora Gisele, que está aqui presente, a Carolina, que é a gerente substituta da área, e o Alessandro Belisário, da área internacional. Nós tínhamos, conforme foi aprovado pela diretoria colegiada, duas questões fundamentais para essa missão. A primeira, eu não sei passar isso aqui não. Toda vez que eu vou passar, eu me atrapalho. E onde eu aponto? Para cá. Tá. Não, eu quero só... Aqui é para entrar para frente. Isso, tá bom. Então, o Brasil participa como membro de um país, ele é um país, Estado Nacional de Monitoramento de Medicamentos do Programa da Organização Mundial da Saúde. Esse programa da Organização Mundial da Saúde ele tem como foco fundamental fazer um monitoramento de forma internacional de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. É uma estratégia utilizada pela Organização Mundial da Saúde, que tem um centro internacional de monitoramento que é responsável pela manutenção de um sistema e o gerenciamento das notificações que vão para a Organização Mundial da Saúde, que é o Centro Internacional de Monitoramento que está sediado em Uppsala, na Suécia. Esses centros fazem, além dos trabalhos anuais de uma série de rotinas de atividades organizadas pelo Centro de Uppsala, uma vez por ano os países membros se reúnem para poderem desenvolver atividades de intercâmbio e de avaliação do que tem acontecido nos países em relação ao monitoramento de eventos adversos de medicamentos. O Brasil é o 62º país
a fazer parte do programa. Hoje, acho que o programa já está com mais ou menos 135 países membros, né, que fazem parte do programa. Nós contribuímos, inclusive, alimentando o banco de dados de Uppsala com eventos adversos de caráter... nesse momento, nós estamos fazendo aqueles que são de caráter de acordo com a gravidade do evento adverso identificado e da questão de serem eventos adversos ainda não descritos em bulas. Então, nós fazemos esse monitoramento e contribuímos para esse processo, né? Esses encontros, a maioria desses encontros aconteceram no continente europeu e asiático. Na região das Américas, em 84 houve um encontro nos Estados Unidos, no Canadá em 1992, e em 2007, ali está faltando 2, foi na Argentina. Os últimos encontros, os últimos 3 anos dos quais nós participamos, aconteceu em 2009, e 2010 e 2011. 2009 em Marrocos e 2010 em Gana, na África. O Brasil entrou com uma solicitação, já ainda quando nós saímos do encontro em 2009 de Marrocos, houve já uma intenção da Anvisa. Na época, o Dr. Dirceu Barbano acompanhou essa missão que nós fizemos em Marrocos, já apontando a possibilidade de que o Brasil viesse a ser sede desse encontro, com a perspectiva de que a gente pudesse deslocar a organização desses encontros do continente europeu e continente asiático, trouxesse para um país da América Latina, com o sentido, inclusive, de que a gente pudesse, com isso, fortalecer a farmacovigilância nos países da América Latina e do Caribe. Essa solicitação da Anvisa foi aceita. Nós tivemos uma resposta antes de ir para o encontro da Croácia. A Organização Mundial da Saúde já tinha nos informado do aceite do Brasil para ser sede do encontro em 2012. E também, então, fez parte do nosso processo de missão fechar os últimos detalhes que eram necessários com a Organização Mundial da Saúde lá no encontro, além de fazer uma apresentação para todos os participantes do encontro na Croácia, de como é que seria das perspectivas da sede do encontro no Brasil em 2012. Já saímos de lá, inclusive, com uma data do encontro, que vai acontecer em novembro, a gente vai passar essas informações aí, em Brasília. Então, nós também tínhamos como uma das missões, uma das perspectivas dessa missão era desenvolver esse trabalho, estreitar essa relação. Nós tivemos muito apoio desse processo de relação da OPAS, né, que inclusive teve um papel importante na definição, junto à OMS, de que esse encontro tivesse sido deslocado para a América Latina. E o Brasil, nós temos uma proposta junto à OPAS, inclusive, de que esse encontro se dará além do encontro dos países membros de Uppsala, que a gente também vai acoplar aí uma organização de um encontro, de um congresso internacional de farmacovigilância, que tem acontecido rotineiramente na Colômbia, e que, em articulação com a Colômbia, também nós vamos deslocar esse ano para que esse encontro internacional de farmacovigilância aconteça no Brasil, antecedendo o encontro de Uppsala. Aqui é mais ou menos a programação do encontro. Foram 4 dias de encontro do que nós participamos lá na Croácia. A gente participa de um pré-encontro, onde geralmente os países que são novos membros participam do pré-encontro. Nós participamos, inclusive, para nos aproximar e participar dessa acolhida dos novos membros do programa. O encontro discorre sobre uma série de questões relacionadas a temas e problemas de interesse relacionados ao uso de medicamentos e problemas relacionados ao uso de medicamentos. E também vamos discutindo as perspectivas de melhoria dos planos da OMS e a possibilidade de internalização dos países
dos planos de farmacovigilância. Para ter uma ideia, este ano no encontro nós discutimos um novo programa que vai ser introduzido para o monitoramento de reações adversas relacionadas ao uso de vacinas. Então, esse foi também um dos temas que foram abordados nessa questão. Nós também participamos com a apresentação de um pôster. Essa, na verdade, foi a primeira vez que a gente conseguiu levar um trabalho para ser apresentado durante o encontro. Então, nós apresentamos como é que se desenvolve o trabalho de farmacovigilância no Brasil, o nosso sistema Notivisa, como é que é o processo de desenvolvimento, como é que é a nossa rotina e metodologia de trabalho para a identificação dos sinais em relação aos eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. Então, nós apresentamos em forma de pôster. Aqui são, só para a gente destacar um pouco do desenvolvimento do trabalho que foi feito lá. Para ter uma ideia, também acontecem participações orais. O Brasil teve uma participação, um tema de apresentação oral que foi feita pelo Centro de Toxicologia da USP, feita pelo Dr. Wong, que participa e fez uma apresentação sobre esse tema. Essa aqui é a participação que nós tivemos nos grupos de trabalho. São 8 grupos de trabalho que discutem as mais variadas temas. Este ano nós tivemos bastante. Um dos temas que nós participamos foi um tema relacionado à questão do uso e da importância dos programas de farmacovigilância dos países em relação aos programas estratégicos de uso de medicamentos, como os programas de tuberculose, para combate à tuberculose, hanseníase, a questão das próprias vacinas. Foi um dos temas de grupo que aprofundou no grupo como é que nós podemos melhorar essa relação entre farmacovigilância e a avaliação do uso dos medicamentos nesses programas, principalmente aqueles programas que utilizam medicamentos já aprovados pela Organização Mundial da Saúde. Também a participação que nós tivemos entre os grupos de trabalho, cada grupo de trabalho definia um relator para fazer uma apresentação. O Brasil teve uma participação interessante, porque nós participamos dos grupos, fizemos papel de relatores. A Carolina foi uma das relatoras de grupo, o que também, a nossa avaliação, foi uma participação bastante ativa da missão do Brasil, da Anvisa, no encontro. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Isso é um portal da farmacovigilância do centro de Uppsala, com o qual nós nos relacionamos cotidianamente. E aqui nós fizemos, então, uma apresentação. No último dia, nós já apresentamos o Brasil, a Anvisa, como sede do 35º encontro em 2012, onde nós fizemos uma apresentação colocando aspectos sobre Brasília, valorizando, apresentamos alguns dados do nosso país em termos populacionais, regionais, das características regionais que o Brasil tem. Também apresentamos alguns dados relacionados à questão dos números da saúde, do Sistema Único de Saúde, fez parte dessa nova nossa apresentação. Então, as datas que estão aí definidas, essa é uma data que a gente sai do encontro com uma data definida com a Organização Mundial da Saúde. Então, isso significa que nós estaremos fazendo o encontro aqui no Brasil, em Brasília, de 11 a 14, porque dia 11 nós faremos um pré-encontro e de 12, 13 e 14 o encontro. Tá? Aqui é só um pouco para mostrar as articulações e os trabalhos que nós estabelecemos com outros países, como Cabo Verde, Chile, Angola, Sérvia, Rússia. Nós tivemos uma interlocução também com a Espanha, que já está dando alguns frutos de trabalho conjuntos, Estados Unidos, Canadá. São vários países que estavam lá presentes, com os quais a gente conseguiu fazer um trabalho mais de contato
que podem vir a trazer alguns frutos de trabalhos concretos em relação ao trabalho da farmacovigilância. Aqui é a foto oficial do encontro, né? O lugar é maravilhoso, gente, muito bonita. Aí é uma publicidade interessante. É isso, muito obrigada. O objetivo nosso com a publicização aqui nessa reunião desses temas é justamente, primeiro, permitir que mais pessoas conheçam os resultados dessas ações, abrir também com a sociedade uma perspectiva de um conhecimento maior sobre os tipos de intervenções e de responsabilidades que a Anvisa aqui no Brasil assume diante de outras autoridades e outros organismos de saúde ao redor do mundo, né? Interessante ressaltar que esse encontro, por uma característica da organização do tema da farmacovigilância ao redor do mundo, ele não é um encontro de agências reguladoras. Em vários países, os centros de farmacovigilância não são vinculados ou ligados às autoridades sanitárias. Tem muita gente que acha que isso é bom, porque gera uma autonomia do ponto de vista da própria instituição que faz registro e que podem tomar atitudes em relação aos registros dos medicamentos no país, mas o fato é que aqui no Brasil a Anvisa se ocupa desse tema, entendendo como um tema de muita relevância no campo da vigilância sanitária e da regulação sanitária, né? É uma conquista grande. Eu queria parabenizar toda a equipe do VIG, da Gerência de Farmacovigilância, trazer o evento para o Brasil. Não é só uma candidatura, na verdade, é fruto da participação do país, da possibilidade, da capacidade que a Anvisa tem tido ao longo do tempo de participar de maneira ativa, propositiva e contribuir com o evento e com esse grupo que integra uma ação da Organização Mundial de Saúde. Então, de fato, para nós foi uma vitória que mais uma vez coloca a Anvisa no lugar onde nós esperamos que ela esteja, né? Uma instituição que tem respeito interno no país, que cumpre o seu papel e que possa também desempenhar um papel mais global em cooperação com o conjunto das outras autoridades sanitárias, ou no caso da farmacovigilância, com instituições que tratam desse tema. Acho importante que a diretoria colegiada, as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Eu vou abrir para discussão aqui entre os diretores. Nós tivemos uma solicitação de inscrição sobre o tema de pessoas que não são da Anvisa. Em todo caso, para os técnicos da área da Anvisa que quiserem fazer uso da palavra, o microfone está à disposição. Está em discussão, parecido. Maria Eugênia, eu tenho uma pergunta, se você fiquei surpreendida com a presença de Cabo Verde lá na reunião, e como sei que a Anvisa colabora, não só nessa área, como várias outras com Cabo Verde, eu queria saber se é consequência da nossa cooperação. Plenamente. Que bom, parabéns. Na verdade, Cabo Verde, é a primeira vez que Cabo Verde participa. Eles ainda não são membros, que tem vários tipos de participação. Para você se tornar membro, tem uma etapa anterior, que é você passa a ser tem um termo, Gisele, você se lembra? Como se fosse um espectador. Ele, na verdade, assim, o que Cabo Verde fez? Cabo Verde já disse, queremos ser centro, estamos nos candidatando. E aí tem que cumprir uma série de requisitos. E os primeiros requisitos que eles têm que cumprir é justamente organizar no seu país um sistema de farmacovigilância
e que tenha consistência e que ele já comece a demonstrar os primeiros dados de farmacovigilância. E aí entrou a nossa cooperação com Cabo Verde, né? A Anvisa participou do processo de cooperação com Cabo Verde em várias ações, e uma das ações que a Anvisa fez foi em farmacovigilância especificamente. Inclusive com o processo nós fizemos todo o processo de treinamento dos técnicos de Cabo Verde aqui no Brasil. Tivemos 2 vezes em Cabo Verde técnicos da farmacovigilância e da área da rede Sentinela para ajudá-los na construção desse processo. E um mês antes de ir para a Croácia, eu fui para a última missão nossa em Cabo Verde, justamente porque nós fizemos lá, fazia parte do requisito de Uppsala, nós treinamos, eu participei do treinamento com Cabo Verde de profissionais de saúde de 3 hospitais de Cabo Verde para o desenvolvimento da farmacovigilância. Então tem tudo a ver mesmo, doutor. Parabéns por você. Continua aberto a palavra para alguma consideração. Tranquilo, mais alguém? Bom, então, não havendo, eu gostaria de agradecer a Eugênia, parabenizar a equipe da Gerência de Farmacovigilância, a todos os técnicos que estão aqui, a gerente, a doutora Gisele Calato também, e passar para o segundo item da pauta, que é uma apresentação das ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho que foi chamado de eventos em massa e que é coordenado pela Denise, não porque ela é a gerente geral de alimentos, e são eventos em massa, né? Mas é importante salientar a todos, antes de passar a palavra à Denise, que há uma preocupação muito grande por vários, do governo brasileiro como um todo, em relação à organização da Copa do Mundo em 2014, das Olimpíadas em 2016 e também do evento Rio+20 agora em 2012. E essa preocupação é sempre no sentido que nós estejamos preparados para que esses eventos ocorram dentro da normalidade, que na medida em que houver alguma situação de necessidade especial, que as estruturas do Estado brasileiro estejam também preparadas para lidar com alguma situação de anormalidade. Nesse sentido, o Ministério da Saúde coordena um grupo que é executivo, envolve vários órgãos do Ministério da Saúde e alguns outros ministérios, e nós entendemos por bem aqui na Anvisa instituir também um grupo de trabalho. E essa medida ela decorre do fato de que várias áreas da Anvisa acabam, de alguma maneira, sendo chamadas a participar, ou mesmo são demandadas a alguma ação em relação a essa questão da organização desse evento. Esse trabalho, então, ele tem o objetivo de promover a articulação interna sobre as medidas que envolvem a Anvisa e poder canalizar nas nossas participações em outros grupos os nossos esforços e as nossas decisões de maneira mais organizada, né? Depois a gente vai dizer se eu estou sabendo mais ou menos para que serve o grupo, e por isso também nós estamos nessa etapa de muito trabalho interno, de organização a respeito desse assunto, e eu considerei relevante e importante também que a diretoria colegiada, a Anvisa como um todo, as pessoas que porventura acompanham a reunião pela internet possam também tomar conhecimento do trabalho que vem sendo feito. Obrigada, doutor Barban. Só para complementar o que o doutor Barban acabou de falar, ele já deu o panorama da situação do trabalho da Anvisa, mas para deixar mais claro com relação ao nosso trabalho, foi criado esse grupo em
resposta até ao trabalho do próprio governo brasileiro, né? O governo brasileiro criou, através do decreto, em 2010, o Comitê Gestor da Copa, que é coordenado pela Casa Civil e tem participação de vários ministérios. Cada ministério tem uma responsabilidade dentro desse trabalho. Foram criadas, então, câmaras temáticas também. Cada câmara temática, o Ministério ficou responsável por ela, e a Câmara Temática da Saúde foi lançada em maio de 2011. Desde então, a Anvisa tem participado dentro dessa Câmara Temática, que são espaços para discussão de políticas públicas e soluções técnicas de temas relativos à Copa do Mundo da FIFA de 2014. Então, participam dessa Câmara Temática representantes do governo federal, das cidades sede, dos estados e dos municípios, e, conforme a pertinência, pode ser convidado, então, representante da sociedade civil e de outros grupos. E, então, desde que nós começamos a participar dessa Câmara, da Câmara Temática do Ministério da Saúde, que é a Câmara Temática da Saúde, nós achamos que era importante criar dentro da Anvisa um ambiente para se discutir tecnicamente as ações voltadas especificamente para os eventos em massa. Então, foi criado, a partir da portaria 1201, em agosto de 2011, um grupo técnico dentro da Anvisa, com representação de várias áreas e coordenado pela GGA. Não só por ser eventos em massa, né? Pelas ações afins. Eventos em massa, então, a definição são atividades coletivas que, por motivos esportivo, religioso, lúdico ou laboral, entre outras motivações, movimentam ou atraem um elevado contingente de pessoas vindas de outras partes do país e do mundo. Então, no Brasil, hoje, nós já temos vários eventos que são considerados eventos em massa, e uma das ações que é importante, que a gente acha da Copa, é o legado que essas atividades vai deixar até para outros eventos também que acontecem diariamente por todo o país. Foi elaborado, então, por esse grupo de trabalho, um projeto de estruturação. Esse projeto ele tem como base a coordenação e a descentralização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e ele foi desenhado com 8 pilares, né? Que foram os eixos do projeto propriamente dito, que eu vou falar mais na frente, sobre cada um deles, e as áreas implicadas dentro da Anvisa é alimentos, serviços de saúde, sangue, portos, aeroportos, a comunicação, laboratórios e a inspeção. A finalidade desse trabalho, desse projeto, é a colaboração com o êxito da Copa em 2014, por meio da estruturação das ações de vigilância sanitária, abrangendo produtos, serviços e pessoas, e tudo isso, lógico, observando os critérios da análise de risco, da avaliação do gerenciamento e da comunicação de risco. Então, o eixo 1 do projeto, ele fala sobre a sensibilização dos gestores e planejamento das ações de vigilância sanitária. O que foi desenvolvido já pelo grupo de trabalho dentro desse eixo, já foi realizada reunião com as vigilâncias sanitárias dos estados, cidades sede e dos laboratórios centrais, em outubro do ano passado. Nós estruturamos um plano de ação com cada estado e com a cidade sede. Foi definido o ponto focal e criado uma rede de comunicação. Então, hoje a gente se comunica com todos os pontos focais dos estados e cidades sede de uma forma mais rápida. Definição da estratégia de acompanhamento do plano de ação. Então, nós definimos, junto com o Ministério da Saúde, que nós iríamos utilizar o Risk Management, que hoje é utilizado pela PAF aqui na Anvisa, que é o Sagarana. Então, nós vamos utilizar esse mesmo sistema para colocar todo o plano de ação dos estados, da cidade sede, dentro desse sistema, para que a gente possa acompanhar. É interessante que esse sistema ele tem uma crítica que informa aos responsáveis por cada ação se eles estão atrasados ou não dentro de cada atividade. E dessa forma fica mais fácil para a gente, como coordenador desse sistema, acompanhar o desenvolvimento das atividades. Reunião com o CONAS e CONASEMS, nós já fizemos essa reunião, foi formado e conversado com o CONAS e também com o CONASEMS sobre essas ações que nós estamos desenvolvendo, sobre as atividades e principalmente sobre o cronograma de visita aos estados e municípios, para tratar especificamente do plano de ação de cada estado e passar a acompanhar. Dentro desse cronograma, a gente está previsto também uma reunião específica com os secretários de saúde do estado e do município, para que a gente possa solicitar dele um apoio específico para a vigilância sanitária,
para que eles possam começar a trabalhar desde já de uma forma estruturada para que na época do evento as vigilâncias possam estar preparadas. A elaboração da carta eles chamaram Carta do Recife, durante o evento que aconteceu no encontro com as vigilâncias sanitárias em Recife, os próprios coordenadores das vigilâncias sanitárias e dos laboratórios, eles elaboraram esse documento, que nada mais é do que uma lista de pleitos solicitando aos secretários de saúde maior atenção para a vigilância sanitária. E o repasse de recursos já foi feito no final do ano. Nós repassamos 18 milhões para a estruturação dos laboratórios de saúde pública dos estados e municípios sede da Copa, e foi passado aproximadamente 16 milhões pelo bloco de vigilância sanitária para as cidades e estados sede da Copa para desenvolvimento das ações. Então, um dos motivos também dessa visita aos estados é acompanhar a evolução dos gastos desse repasse. No eixo 2, que é o controle sanitário de produtos e serviços, algumas ações já foram desenvolvidas dentro da sensibilização e capacitação dos agentes da cadeia. Nós estamos estruturando um projeto de capacitação para manipuladores de alimentos. Essa capacitação ela será feita de forma online. Então, qualquer pessoa do país vai ter acesso a esse curso que vai ficar disponível no site da Anvisa. Então, eles podem entrar e fazer o curso, passar por todas as etapas do curso e no final ele tem um certificado. Então, isso é para apoiar o trabalho da vigilância sanitária, que um dos critérios hoje para se comercializar alimentos é você ter uma capacitação e manipulação de alimentos. Então, esse já vai ser um curso que vai ficar disponível para quem pensar em trabalhar com vendas ou manipulação de alimentos. Dentro da coordenação das ações das vigilâncias sanitárias, voltado para o controle de produtos e serviços, tem eventos paralelos à Copa. Então, nós já fizemos o acompanhamento da vigilância sanitária do Rio de Janeiro durante o Rock in Rio. Nós acompanhamos o trabalho da vigilância sanitária no Rock in Rio. Elaboramos uma proposta de regulamentação para o comércio de alimentos em eventos. Ela ainda não foi para consulta pública, mas ela já está em processo de finalização e ela deve ir para consulta pública no máximo em fevereiro. Esse também é um trabalho que foi solicitado pelas vigilâncias sanitárias para apoiar o trabalho delas, que hoje não tem uma regulamentação específica para as empresas que são responsáveis por qualquer evento que vai aglomerar muitas pessoas. Então, essa resolução provavelmente já vai resolver também esse problema. E a participação das vigilâncias sanitárias no evento teste em Recife, no Galo da Madrugada agora, nós estamos foi disponibilizado pela Vigilância Sanitária de Recife, que já tem grande experiência nesse tipo de atividade, de ação, vaga para as vigilâncias dos outros estados. Então, hoje a gente já tem 5 vigilâncias, incluindo a vigilância de São Paulo, a vigilância do Paraná e outras vigilâncias que vão para Recife acompanhar a vigilância sanitária de Recife durante o Galo da Madrugada. É uma atividade interessante, né? Mas é um trabalho hercúleo. Nós participamos do trabalho no Rock in Rio. Realmente, a vigilância tem um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que começa 1h da tarde, termina 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, todos os dias. Tá? É um trabalho bastante difícil. Então, alimentos comercializados em espaços públicos. Foi organizado um grupo de trabalho com as vigilâncias municipais, principalmente aquelas vigilâncias que têm mais experiência nesse tipo de trabalho, no comércio de alimentos em espaços públicos. E a ideia é que a gente elabore, então, um material de orientação ao consumidor, para que o consumidor saiba escolher aonde consumir o alimento. Porque a gente sabe que hoje no Brasil, qualquer esquina, nós temos vendedores de alimentos. Então, a gente vai focar agora no consumidor para que ele saiba escolher aonde comprar ou adquirir o seu alimento. No controle sanitário de produtos e serviços também, continuando o apoio aos LACENS, eu já falei do repasse de 18 milhões que foi feito no final do ano para os laboratórios, para estruturar a área de controle de qualidade desses laboratórios, para que eles possam, então, efetivar as ações, as análises laboratoriais para dar resultado, dar apoio ao trabalho da vigilância sanitária. Dentro das ações de portos e aeroportos, dando resposta também ao Regulamento Sanitário Internacional, Regulamento Sanitário Internacional foi feito várias ações já dentro do que foi planejado. Então, já foi criado o Comitê Institucional de Gestão e Acompanhamento, através da portaria 1493 de 2011. 12 cidades
cidades já têm esse comitê, das 12 cidades, São Paulo, Fortaleza e Natal e Manaus já tem um comitê formado. Dentro da execução do plano, os planos estão em execução. Em Recife, o plano encontra-se em fase de pactuação com os outros órgãos intervenientes, já passaram pelo segundo monitoramento, desde o início da execução. Dentro do acompanhamento das execuções do plano de ação proposto, foram capacitados 86 profissionais, está prevista a capacitação de mais 165 servidores este ano. Estão sendo elaborados também os planos de emergência de saúde pública, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, e também foram capturadas no Mercosul. No eixo 4, que são as ações de promoção da saúde e orientação à população, as áreas técnicas estão em fase de elaboração desse conteúdo para compor material orientativo à população. Nós já solicitamos, as áreas estão preparando e vão enviar para a nossa área de comunicação para juntar com o material do Ministério da Saúde. A vigilância de doenças e agravos à saúde relativa a produtos e serviços é um trabalho que está sendo feito em articulação com a SBS do Ministério da Saúde. No eixo 6, que é o plano de comunicação, ele está sendo elaborado junto com o Ministério da Saúde, então as nossas ações vão ser repassadas para esse plano de comunicação do Ministério da Saúde. E o acompanhamento e avaliação, que é a definição do cronograma de visitas dos estados e cidades sede, estabelecendo a fim de validar o plano de ação e inserir o software específico para o gerenciamento que eu tinha mencionado anteriormente, e o CONAS e o CONASEM se prontificaram a acompanhar as nossas visitas aos estados e municípios. Mas uma das coisas que tanto o CONAS quanto o CONASEM ressaltou é a importância da participação dos diretores nessas visitas técnicas que serão feitas aos estados, por conta da importância política da presença do diretor junto ao secretário de saúde do estado e do município. Eu passei para os diretores já o nosso acompanhamento das ações, que é uma das coisas que ficou prevista dentro da portaria, que é o repasse de informação, de informe para os diretores sobre o avanço das ações da Anvisa dentro desse plano da Copa. Então foi passado já o segundo informe para os diretores, já está na mesa, e eu passei também a cópia da Carta do Recife, que é um documento que foi elaborado pelos coordenadores de vigilância sanitária e que será disponibilizado para o secretário de Saúde, Estado e Município, através do CONAS e do CONASEMS. Bom, então é isso. Obrigada. Eu agradeço, Denise, que é possível todo mundo observar a amplitude, a complexidade e o volume do trabalho, né, que tem que ser realizado, e sempre no ambiente de compreender que há um conjunto de ações para as quais nós sempre devemos estar preparados, independentemente da existência desses grandes eventos. Tem uma questão que eu acho que tem sido interessante discutir, que é justamente o quanto que acaba sendo frequente a existência de eventos com grande aporte de pessoas no Brasil e que até agora nós não tínhamos sequer utilizado esses eventos para aprender a lidar com eles próprios e aproveitar a experiência depois para eventos como a Copa, as Olimpíadas, né? Nós temos certamente uma das maiores aglomerações de pessoas no mundo na noite do Réveillon, no Rio de Janeiro, em São Paulo e várias outras capitais do país. Nós temos Carnaval em Recife, Salvador, né, no Rio de Janeiro, né? Nós temos um conjunto de as festas no Amazonas, e se eu não falar do São João em Campina Grande, eu vou apanhar. Tenho falado do São João em Campina Grande também, que o André Bonifácio, meu amigo, cada vez que eu esqueço disso, ele fica bravo comigo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que também esse aprendizado, nós temos, como vai fazer agora essa experiência no Carnaval em Recife, nós temos condições de aprender com grandes aglomerações que já existem, não associadas a eventos esportivos, e que até agora não foram utilizadas para isso, né? Foram utilizadas para outras coisas. A gente sempre atuou muito com a questão da prevenção
em relação à AIDS, em relação à hepatite e um conjunto de outras doenças transmissíveis, mas nós nunca tivemos uma preocupação de dizer, olha, podemos aprender a preparar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para eventos dessa natureza. Claro que a Copa do Mundo, as Olimpíadas, tem características muito próprias, né? Porque é um momento de muita visibilidade do país, e qualquer anormalidade que não tenha condições de ser entendida, processada e respondida pode gerar uma fragilidade muito grande. Então, eu acho que a gente tem aqui um retrato muito claro do quanto que a gente tem compreensão do que precisa ser feito, que já está em encaminhamento, e um dos grandes desafios que nós teremos ainda a enfrentar nesses próximos 2 anos e meio, pelo menos até a Copa. A Márcia Turcato, que é a responsável da área de comunicação, que está acompanhando as ações de comunicação lá junto com o Ministério, ela vai complementar alguma coisa naquele campo da comunicação que realmente, segundo o que a Denise informou, está sendo tratado em conjunto com o Ministério, um comitê formado especificamente para isso. Olá, boa tarde, Denise, parabéns pela apresentação. Realmente o tema é bastante complexo, e aqui na Anvisa, pela área da comunicação, nós temos 2 profissionais que estão acompanhando bem próximos esse assunto, que é o Carlos Augusto, que faz a interface com esse grupo, e é ponto focal junto ao Ministério da Saúde, e dentro do Ministério da Saúde nós participamos ainda no Fórum Permanente de Comunicadores, sendo esse um ponto de pauta constante. E tem outra pessoa aqui da Anvisa que participa e tem colaborado com esse grupo, que é a Karen, que faz a interface com estados e municípios, trabalhando ativamente nas ações de descentralização junto às 12 cidades sedes da Copa. Então, as informações, quem precisar, nós também temos um relatório específico sobre as ações de comunicação. O Carlos Augusto então vai disponibilizar para todo mundo, para uma próxima apresentação a gente compartilhar isso. Obrigada. Bom, está aberta a palavra para manifestações, Maricília. O primeiro é ressaltar a grande importância desse repasse. Nós fizemos de 18 milhões, mais de 16 milhões através da área do radar, da descentralização e da responsabilidade que isso traz para estados e municípios, na perspectiva de que nós tenhamos laboratórios que minimamente possam executar ações básicas naquele momento desses eventos em massa, né? Então, acredito que o apelo que a Denise faz para que os diretores participem das viagens até esses 12 estados e esses 12 municípios, eu gostaria de reforçar essa necessidade. A segunda coisa é uma pergunta, Denise. A rede de comunicação, de fato, está funcionando? Se está, como é que ela funciona? Se não está, o que precisa para que ela seja estabelecida? A rede de comunicação com os pontos focais dos estados e municípios, ela efetivamente vai funcionar esse mês, porque a gente deu um prazo para indicar os nomes das pessoas responsáveis nos estados e municípios, e agora, para a elaboração desse cronograma e até o próprio trabalho junto com o Recife, a gente fez a pactuação toda através da rede. Então, a rede está funcionante e operante. Não, ainda não. Nós não batizamos a rede ainda. Não, os pontos focais sim, tá? E o grupo técnico, claro, da Anvisa. Luiz Armando. É só para dizer que muito antes da gente saber que o Brasil ia ser sede de Copa ou sede de Olimpíada, nós tivemos uma experiência que foi bem interessante em relação a eventos de massa, em massa, e serviu assim como talvez um alerta da necessidade da gente trabalhar nessa área, que foi por ocasião da visita do Papa ao Brasil, acho que foi 2007, né? Por aí. Né? E aí nós fomos com a equipe da GGALE e mais a Vigilância de São Paulo ao município de Aparecida para trabalhar junto com eles, porque o município de
não me lembro quantos mil habitantes, 60 mil habitantes, se não me engano, que era Aparecida, e por ocasião da visita do Papa foram quase 2 milhões de pessoas que chegaram. Então foi feita uma grande operação naquela ocasião, e acho que serviu bem de parâmetro, né, e de experiência para que a gente viesse a ver a importância da participação da vigilância sanitária nesses eventos. Bom, continua aberta a palavra. Eu vou só aproveitar para fazer uma pergunta para a Denise também, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde tem comitê executivo, tem um trabalho também sendo coordenado pela SBS, e agora me parece que vai haver uma relação também com a questão da frente da Força Nacional de Saúde, que foi instituída por decreto da República no ano passado. Né? E se iniciou muito uma discussão que há um conjunto de questões que são estruturantes que nós vamos chegar no momento, principalmente na Copa do Mundo, com questões organizadas. Acho que essas que são colocadas aqui, da questão da segurança alimentar, nos laboratórios, etc., é o básico. E, claro, um monte de gente poderia dizer, mas precisa ter a Copa do Mundo para que se resolva esse problema. E há um conjunto de outras questões que podem se referir a anormalidades, né? A questão de desastres, de surtos ou mesmo problemas inesperados no campo da saúde. Né? Essa discussão aqui dentro está sendo conduzida também pelo grupo e nós estamos participando lá no Ministério de todas essas discussões. Isso, nós estamos trabalhando aqui dentro, eu tenho um trabalho articulado com a SBS a respeito da questão de surto, de desenhar fluxo, e foi conversado também com o doutor Adriano Mastuda, que é o responsável por esse dia dentro do Ministério da Saúde, a respeito da questão do plano de enfrentamento de emergência, que é um plano maior dentro do próprio governo, e a inserção da Anvisa dentro desse trabalho também. Bom, então é isso. Mais alguma dúvida? Alguns presentes têm alguma dúvida? Quero aproveitar. O senhor quer saber quem vai ganhar a Copa? Já tem alguma previsão? Não, a gente já encomendou para a mãe, mas ainda não chegou a resposta. Denise, obrigado, e agradece, aí eu falo aqui em nome da diretoria colegiada, aos membros do grupo e também aos interlocutores em cada uma das áreas que têm possibilitado o desenvolvimento do trabalho aqui na Anvisa. Obrigado. Passamos então ao item 2 da nossa pauta, assuntos deliberativos de regulação. Temos no item 2.1.1 uma proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre a obrigatoriedade de execução e notificação de ações de campo por detentores de registro de produtos para a saúde no Brasil. Nós vamos, nesse item, está constituído no processo 25.351.732.896/2009-75, uma apresentação pela área de tecnovigilância da Anvisa, lembrando sempre que a denominação produtos para a saúde da Anvisa se refere a dispositivos médicos, e que talvez nós tenhamos até que pensar em delimitar melhor isso, porque por vezes produto para a saúde da população, que é o conjunto dos produtos que são objetos de vigilância sanitária. Estela Candioto, se apresente, por favor. Sou Estela Candioto Belchior, sou chefe da unidade de tecnovigilância. Boa tarde a todos e todas. Vou falar um pouquinho sobre essa proposta de resolução, que já, assim, dentro do processo do trâmite normal da área técnica, ela já finalizou. Então, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de execução e notificação de ações de campo por detentores de registro no Brasil. E as motivações para a construção deste regulamento é que as ações de campo elas já fazem parte da rotina das empresas nas questões de boas práticas de fabricação.
elas são realizadas rotineiramente em território nacional e em muitas situações com total desconhecimento dos entes do SNVS. Alguns detentores de registro já têm por hábito comunicar as ações de campo, tanto aqui para a Anvisa como para a Anvisa sede da empresa, mas isso é voluntário ou quando solicitado, mas assim, em uma ou outra situação, não tem um critério muito bem estabelecido de quando notificar. Isso já é uma atividade regulamentada por outras autoridades internacionais. A gente sentia que existia uma necessidade de ter maior conhecimento e controle dessas ações realizadas no Brasil, porque muitas vezes éramos questionados por serviços de saúde e a gente não tinha ideia do que era aquela ação, aquela notificação que a empresa estava fazendo. Necessidade também de informações mais fidedignas sobre esse tipo de ação, tentando avaliar então a segurança e eficácia do produto no mercado nacional, exigir dos detentores de registro as ações corretivas e preventivas necessárias para reduzir o risco à saúde da população, ter informações suficientes para emitir alerta de segurança e também retroalimentar com informações relevantes às áreas de registro e inspeção referente ao comportamento desse produto. Necessidade de padronização dessas informações enviadas tanto para a Anvisa e disponibilizadas aos demais entes, e também alinhar a Anvisa com as ações de autoridades sanitárias já dos outros países. Os objetivos deste regulamento são regras para a execução de ações de campo relacionadas a produtos para a saúde, os dispositivos médicos, e regras para a comunicação à Anvisa e ao SNVS e aos usuários, pacientes desses produtos. Então, ela teve toda, foi um item pautado na agenda regulatória. As discussões foram iniciadas em 2010. Fizemos reuniões com as vigilâncias sanitárias, com alguns que temos um grupo de trabalho para isso. Fizemos discussões também com as diferentes associações que representam os detentores de registro de produtos para a saúde. A consulta pública foi publicada em fevereiro de 2011, foi a consulta pública número 5, e fizemos uma audiência pública no dia 31/10 de 2011 para apresentar aquilo que a gente tinha definido em relação às contribuições e também acatar uma outra nova proposta que surgisse. Então, isso foi finalizado no final do ano e encaminhado para dentro das normas das boas práticas, já encaminhado para a Procuradoria. Então, alguns destaques dessa resolução é que ela se aplica aos detentores de registro, entendendo que este é o titular do registro ou cadastro do produto para a saúde junto à Anvisa. E a gente achou importante estabelecer como parágrafo único que o detentor do registro é o responsável, mas também trazer uma responsabilidade aí para os outros entes dessa cadeia, tanto o distribuidor como o usuário, pensando aí no serviço de saúde, em relação ao comportamento do produto até o final, porque muitas vezes existe aí uma isenção, tanto no fornecimento de informação, como também no cuidado do produto, sempre atribuindo a responsabilidade a só uma pessoa, quando tem vários responsáveis, atores responsáveis nesse processo. Então, o detentor de registro deve iniciar o mais rapidamente essa ação. A gente não estabeleceu um prazo, seguindo que internacionalmente também não tem um prazo definido, porque normalmente a ação de campo o detentor de registro define a partir de indícios que ele mesmo tem em relação ao comportamento do produto dele, ou então quando o SNVS define, daí a partir de quando existe uma notificação para que ele cumpra essa ação. Ele tem que divulgar essa informação o mais rapidamente possível, referente à ação de campo, para os usuários, então vai ter que ter meio de comunicação, e toda vez que exigir um meio de comunicação em massa, de acordo com a lei da Anvisa, ele tem que solicitar e fazer peticionar para fazer uma avaliação da informação que ele vai disponibilizar para a sociedade. Então isso foi colocado também na resolução. Então, foi estabelecido dias, prazo, para que ele possa cumprir isso e que a gente também possa fazer a avaliação junto com ele a respeito das informações. Estabelecemos também que dentro do plano de ação dele, ele deve enviar os relatórios e estabelecer também quais são os prazos para esse relatório, também
em todo momento a gente deu salvaguarda ao SNDS para discordar daquilo que ele está colocando, então existe a possibilidade de alteração, né? Acho que essa é uma atribuição da vigilância sanitária. E achamos importante também colocar na resolução um item dando uma responsabilidade aos distribuidores, porque a gente tem uma grande reclamação que em muitas situações os distribuidores não disponibilizam informações em tempo hábil para uma ação efetiva das empresas. Então, que os distribuidores também têm que disponibilizar a informação. Para nós isso é claro que isso é uma responsabilidade, que isso está em contrato, mas era importante ter esse item inserido na resolução. Colocamos também que nas situações em que o produto está sendo utilizado, porque tem produtos para a saúde que têm um comportamento meio diferenciado, muitas vezes é um equipamento que está como suporte à vida, ou é um implante, então não é tão fácil assim você remover o equipamento de um hospital, ou você tirar um implante de uma pessoa. Então, produtos que se encontram nessa situação, a empresa é responsável por prestar assistência aos usuários, pacientes ou outras pessoas envolvidas, de maneira a tornar aceitável o risco associado ao uso do produto e reduzir os efeitos dos danos já decorridos deste uso. Colocamos em relação à inutilização dos produtos para a saúde recolhido, porque é importante que o detentor entenda que essa é uma responsabilidade dele, né, respeitando então as normas vigentes relativas à destinação de resíduos.